Olá a quem nos assiste. O CBG-Com é um programa de extensão do Departamento de Biblioteconomia da UFRJ e ele tem o objetivo de apresentar reflexões, conhecimentos produzidos por seus docentes, alunos e convidados sobre temáticas variadas inerentes ao nosso campo. O Por Onde Você Anda tem como foco dialogar com os nossos ex-alunos sobre suas conquistas, desafios e vivências após a formatura. Hoje teremos a alegria de conversar com a ex-aluna Clara Marta Vanderlei Freire, Clara com K, que foi aluna da segunda turma do curso e que colou grau em 2010. Atualmente, Clara é bibliotecária do Centro Cultural Justiça Federal, que pertence ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Agradecemos a Clara pelo aceite ao convite e por se disponibilizar a compartilhar conosco suas vivências e experiências após sua graduação no CBG. Clara, então eu vou fazer a minha primeira pergunta clássica. Por onde você anda? Mas eu que agradeço o convite, eu adorei vir. Mas tenho andado, né, há 10 anos, vou fazer 10 anos de formada no fim do ano, e então é uma caminhada já considerável. Quando eu imagino que um dia desse eu estava na sala de aula, imaginar que eu vou fazer 10 anos de formada, é um negócio que realmente, enfim. Por onde eu ando, né, tenho andado no Centro Cultural, né, do TRF, e já vai fazer 8 anos que eu estou lá. Saí da turma de 2010, como você falou, fui de 2007 a 2010, e tenho agora, né, uma caminhada considerável, porque já são quase 10 anos de formada, e é inacreditável, porque eu lembro como se fosse hoje, assim, toda a caminhada dos 4 anos, né? Muitos desafios, mas também muita alegria, que foi 4 anos, assim, inesquecíveis. Mas o que é que eu andei fazendo? Por onde eu andei, né? Eu cheguei a trabalhar na UFRJ como bibliotecária durante 1 ano e 7 meses. Desde o início do curso, né, eu pensava como é que ia ser a minha caminhada profissional, e eu decidi que eu queria ser servidora pública. Então, nesses 4 anos, eu busquei seguir, né, esse foco. E já no final da graduação, eu fiz o concurso para a UFRJ e fui trabalhar no Centro de Tecnologia, onde eu passei esses 1 ano e 7 meses, mas tentando sair, porque eu queria muito ir para uma biblioteca jurídica. Acabei numa biblioteca de um centro cultural, que hoje eu adoro trabalhar, mas não era o plano inicial, mas tornou-se o plano inicial. E final do ano passado eu terminei meu mestrado no IBIT, como a maioria dos bibliotecários, a gente terminou na ciência da informação. Para alguns é o início, né? Para mim foi terminar, porque eu não sei se eu pretendo fazer um doutorado ou continuar isso, porque foi uma caminhada bastante difícil, né? Conciliar o trabalho com o mestrado. E durante esse meio tempo, cheguei a dar algumas aulas de curso para concurso, e basicamente isso. Essa minha caminhada foi visando sempre essa área do serviço público. Ah, que bom, Clara. Então, eu queria perguntar sobre as dificuldades que você considera mais assim, cabeluda que você passou, desafiadoras, que teve que enfrentar após a graduação. Teve assim algum momento que você desanimou e disse: será que eu queria isso mesmo? Então, uma característica minha, assim, até quem me conhece sabe, quando eu decido fazer um negócio, eu coloco aquilo na cabeça, raramente eu desisto. Então, eu já tinha colocado que eu queria atuar na área pública, né?
Então, o meu desafio, tirando o fato de que concurso público é uma questão de esforço e de acaso também, porque que eu costumava dizer, que eu continuo reafirmando, é quando você vai fazer um concurso, você se prepara, mas é impossível você saber tudo. Então, se aquele concurso tiver de ser seu, vai ser seu. Por quê? Porque vai cair aquilo que você domina mais. Não necessariamente você vai conseguir dominar tudo, né? A gente não é um computador, não é uma enciclopédia. Então, o desafio era ir para o concurso que eu queria, né? Ir para a instituição que eu queria. E eu continuei me preparando, mas eu acho que essa foi a maior dificuldade, né? Continuar ali. Às vezes a gente tem que abrir mão de diversão, a gente tem que abrir mão de ir no cinema e, para quem gosta de beber, tomar um chopp, fazer essas coisas. Então, esse foi o maior desafio. Digamos que deixar de viver, né, um pouco, viver menos, para que pudesse viver melhor no futuro, no lugar que eu decidi estar. Mas, tirando essa parte, eu acho que o maior desafio do profissional formado de biblioteconomia, que é uma área extremamente ali mão na massa, né? Foi tentar conviver com as diferenças entre a teoria e a prática. Porque a gente aprende muita coisa na graduação que acaba sendo totalmente diferente quando você vai para, né, para o campo mesmo, quando você entra em campo, digamos assim. Então, uma das coisas um momento específico que eu lembro que eu fiquei um pouco revoltada, foi que, assim, a gente passa a graduação inteira escutando em formação e desenvolvimento de coleções, né, que cada biblioteca tem uma função, tem uma razão de ser e tem um tipo de acervo. E várias vezes o papel do bibliotecário dentro da instituição acaba sendo assim muito político. É uma coisa até que eu, como gestora hoje, não acho muito legal, mas as instituições são movidas, né, por questões políticas. Então, muitas vezes eu vi, né, durante esse período, até quando estagiária ainda, as bibliotecas terem que aceitar, por exemplo, determinados acervos, porque caso fosse dito que não iria agregar ali, né, adicionar aquele acervo à biblioteca da instituição, seria algo que ia ser malquisto. Então, isso, a primeira vez que eu me deparei com isso, eu falei, meu Deus do céu. Aí o ideal foi por ladeira abaixo, né? Porque na minha cabeça eu ia chegar e dizer, não vai entrar na biblioteca, não. E muitas vezes você precisa dizer sim, não desmerecendo aquele acervo, porque geralmente o acervo tem seu valor, mas às vezes não tem a ver com o perfil da biblioteca, né? Então, já vi acontecer alguns momentos, e na primeira biblioteca que eu comecei, né, a trabalhar, eu vi isso acontecer e a bibliotecária-chefe na época dizer assim, não, eu não posso declinar dessa doação e ela vai ter que ser adicionada ao acervo. Eu falei, mas não pode, não sei. Então, esse daí foi um momento chocante. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, se foi uma das coisas que mais me incomodou na vida, assim, quando me formei. E eu acho que basicamente isso. Realmente eu vi essa diferença e para mim foi desafiador ter que, digamos que, engolir e aceitar que as coisas elas não são, né, tão perfeitas quanto a teoria prega. E realmente eu lembro da professora Samantha falar que essas coisas aconteciam. Não acontece nada. Vai chegar, vai dizer assim, não quero isso aqui não. Vai para outra biblioteca. Mas não, ele disse, não, tudo bem, vai ficar. E eu acho que foi isso. Tirando o desafio pessoal, né? Pode falar? Sim, pode falar. Pode acabar. Não, era isso. Era basicamente isso, essas duas situações. O pior é quando o professor doa aquele acervo, para o professor que eu estou falando, porque trabalhei a vida toda na UFRJ, e ele quer uma sala com o seu nome, com acervo, como acontece na Faculdade de Letras, que tem várias salas com nome de professores com o acervo que era deles.
que são Exatamente. acervos ótimos, maravilhosos, mas deviam estar adicionados ao acervo da biblioteca. Pois Mas é, é isso então, mesmo, a gente convive com esse tipo de política e infelizmente e é a a realidade. gente tem que ter jogo de cintura para convencer os chefes e os governantes, não é isso? Exatamente. Então, Eu acho que eu dos males sei o que menor. você eu sei que você está trabalhando no Centro Cultural, mas quais são as atividades que você tem desenvolvido na atuação profissional que você considera que faz diferença na sua instituição ou no contexto que atua ou que atuou? Porque eu sei que Oh, você levantou várias frentes, não só do trabalhando todo dia. é. Mas assim, na parte, né, no profissional hoje, aquilo que eu tenho a adicionar, né, dentro da instituição, Sim, qual, digamos, o diferencial? Eu acredito que seja assim, vou contar um pouco do que eu penso sobre ser bibliotecário. O bibliotecário em si, ele geralmente tem mais de digamos assim, mais de uma faceta. A classificação é facetada e a gente também. É incrível como existem vários perfis de profissionais e eles se somam, né, e vão construindo o que a gente chama de biblioteconomia. Mas a questão é a seguinte: eu, particularmente, hoje sou gestora da biblioteca que eu trabalho. Em nenhum momento isso foi plano, porque o que eu pensava? Eu estudei a vida inteira, a vida acadêmica, né, dentro da biblioteconomia da UFRJ, essa questão do bibliotecário como gestor. Mas eu nunca imaginei que eu fosse ser gestora tão rapidamente. Foi um certo acidente, porque eu cheguei numa biblioteca que só tinha eu e outra bibliotecária. Ela se aposentou, aí eu, eita, agora eu vou ter que ser chefe. E agora? E agora? Você tem que ser gestora disso aqui? Então, o que eu aprendi na UFRJ, da parte de administração, me ajudou e me ajuda muito como bibliotecária. Que, particularmente, não é algo que eu acho maravilhoso, não. Porque eu costumo dizer que eu sou a tia de coque. Eu gosto do que você gosta, Mazé. Catalogação, indexação, classificação. Eu gosto de estar sentada numa salinha fechada, fazendo meu trabalho técnico, entendeu? Eu sou bibliotecária de retaguarda, totalmente. Esse é o meu perfil. Mas se tem uma coisa que a Marisa Russo me ensinou durante a graduação, é que o bibliotecário ele tem que saber fazer tudo, goste ele ou não. Eu não sou particularmente fã de gestão, não sou particularmente fã de serviço de referência. Eu sou muito tecnicista, não no sentido pejorativo. Ah, você é muito trapaceada tecnicista. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, né? Tá vendo? Tá vendo a veia de corte? Deixa eu indexar aqui. Não é, não é isso que eu estou falando. Mas, assim, eu acho que a pessoa tem, né, mais de um perfil, mais de uma característica que forma quem você é profissionalmente. Eu não gosto de ser gestora, embora faça todos os dias o meu melhor para ser gestora. Né? Adequar o que eu aprendi com a prática, né? Fazer esse jogo. Mas se fosse perguntar a questão mesmo do que eu tenho a adicionar, eu acho que seria o fato de não só a questão do que eu tive já de experiência durante o tempo, quanto ter continuado a estudar. Essa questão do mestrado foi muito sofrido para mim, porque, como eu falei, né, juntar trabalho e mestrado, para mim, na minha realidade, foi extremamente desafiador. Eu acho que a gente vai ouvir de outras pessoas, faria mestrado, doutorado, pós-doc, trabalharia tudo de uma vez e sairia maravilhosa. Eu não, entendeu? Eu sofri, inclusive, muitos transtornos, porque não é fácil. E eu tinha horas que eu dizia, meu Deus. Mas como eu falei, eu sou uma pessoa insistente, eu não vou abandonar, e aí eu fui até o fim. Então, essa questão de ter continuado a estudar, de ter estudado numa universidade que me proporcionou
esse lado da administração é muito bom. O que é que eu venho fazendo hoje dentro da instituição? No momento não, na verdade, em 2017, a nova gestão de onde eu trabalho decidiu dar um caráter mais acadêmico à instituição, que é de cultura, lógico, a cultura tem a ver com a ciência, tem a ver com toda essa, né, essa parte aí de contribuir para o conhecimento, e aí essa gestão quis implementar uma revista. Então, eu comecei a trabalhar com uma coisa que eu nunca imaginava que eu ia trabalhar, que era o sistema de editoração eletrônico, né, de revistas, o CE. Eu comecei a trabalhar com CE numa instituição que eu nunca imaginei que fosse acontecer isso, porque o que eu estava acostumada como bibliotecária da área de cultura? Nessa época eu tinha minha outra colega, né, que era a minha coordenadora do setor. Então, ela sempre foi aquilo que eu não gosto muito de ser, que é ser relações públicas, digamos assim. Então, ela era a gestora e eu ficava realmente muito mais de retaguarda no lugar que eu gosto de estar, trabalhando lá com as CDDs, né, as CDDs da ACR. Aí, tá. Aí a gente fazia alguns eventos culturais, a gente, né, sempre teve esse caráter mais de extensão cultural dentro da biblioteca. Eu trabalho numa biblioteca pública, mas ela é especializada em arte, né? Uma biblioteca pública temática. E aí, quando essa nova gestão chegou, a diretora chegou para mim e falou: olha, eu quero que você ajude a um setor que eu vou criar de publicações e me ajude a tocar o sistema. E aí, pronto, de lá para cá, principalmente agora na pandemia, que o trabalho do bibliotecário é muito presencial, né? Então, termina que muitas atividades eu não consegui manter na quarentena, mas elas foram totalmente substituídas pelo trabalho da revista, que o rapaz que é coordenador desse setor, ele não é bibliotecário. Então, o que ele precisa de mim, às vezes eu gostaria até de ser um pouco mais dispensável, mas eu não sou. Aí ele vai, então, assim, eu vou da normalização, mas aí é que tá. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é a normalização. Só que catalogação, classificação, normalização são coisas que você tem que ter o quê? Paz de espírito para fazer. E quando você faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, como acontece em uma biblioteca como a minha, acaba que as coisas ficam meio atropeladas. É uma coisa até que eu fico um pouco triste de não ter, assim como a minha colega tinha a mim, de ter alguém que ficasse à frente enquanto eu conseguia fazer o trabalho de retaguarda. Isso é uma dificuldade, inclusive é um desafio atual, né? Me remetendo à pergunta anterior, meu desafio atual é esse, é conciliar a gestão e conciliar o trabalho técnico, que é do bibliotecário. Quer me matar? É você chegar para mim e dizer assim, não, a partir de hoje você fica com o administrativo, não precisa catalogar, não precisa indexar, não precisa classificar. Cara, teve épocas de eu chorar, então, eu sou uma pessoa muito chorona, então teve épocas de eu chorar no trabalho, ir para o banheiro chorar, porque eu não estava dando conta de fazer tudo que tinha para fazer, que é administrativo, né? E poder catalogar. Então, eu olhava por livros ali, eu tenho só duas estagiárias, né? A biblioteca antigamente tinha só 2 estagiárias, e agora eu tenho um colega meu, só que ele não é bibliotecário. Então, ele nunca vai poder fazer uma catalogação em si. Nunca. Então, às vezes eu ia chorar e dizer, meu Deus, tem que dar conta, quero catalogar meu livro, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Eu ficava assim, dentro do... Eu queria pegar minha CDD e classificar meu livro. O que está acontecendo? Mas, infelizmente, bem-vindos, né, à realidade da biblioteconomia. Um dia você é relações públicas, no outro você está fazendo um evento cultural, no outro você normaliza um artigo científico, no outro você tem que catalogar, e um belo dia você tem que fazer isso tudo junto. E aí você começa a meio que, né, dar tilt, a gente troca a palavra, vai, né, sofrendo todos os percalços dessa vida aí, enfim. Eu acho... Respondi? Respondeu. Eu acho que isso você está fazendo a diferença na sua instituição, entendeu? Essa revista, ela é trimestral, é anual?
Ela é trimestral. Trimestral, né? A cada 3 meses cada 3 meses está indo. Exatamente. E, inclusive, ela está com uma classificação boa na CAPES. Trabalho, então. Fiquei orgulhosa que a gente conseguiu uma boa pontuação até para uma revista nova, mas é um trabalho, viu? Eu vou te dizer um negócio. Realmente, lidar com indexador é um negócio que enlouquecedor. Deve ser por isso que termina com dor, eu não sei. Indexador, dor. Realmente é sofrido às vezes. E é um monte que você tem que indexar a revista. Eu estou vendo na prática que eu vi na teoria. Uma coisa difícil, viu? Parabéns aí. E qual é a pontuação, Qualis, da revista? Ela está em B1, eu acho. Ela é uma revista de 2018, B1 na área de cultura, arte e direito, porque ela é uma mistura de cultura, arte e, obviamente, a área da justiça, que é a área do centro, né? Do Centro Cultural, não, do Centro Cultural Cultura, mas do TRF em si, que é a instituição mantenedora. E a gente tem também a revista da Seção Judiciária, que a gente contribui também, e que as pessoas não sabem, né, às vezes, mas a Seção Judiciária, ela faz parte do TRF, digamos assim, compõe a segunda região, né? Então, a revista da Seção Judiciária a Lex Cult, que é a que eu trabalho, né, mais propriamente, a outra também contribuo, e a Juiz Contemporânea, que é uma revista muito nova mesmo, eu acho que ela não tem nem um ano. Eu trabalhei pouco com ela, porque na época que eu estava presencial, era muito difícil dar essa assessoria ao setor de publicações. Mas hoje, realmente, é o que eu estou tocando mais junto com o pessoal do setor de publicações. E gosto de normalizar, inclusive, e de tocar algumas coisas da revista, porque, como eu falei, é desafiador, sim. Às vezes, também dá vontade de chorar. A professora Fernanda, ela toca junto com o Gustavo, professor Gustavo, que é coordenador que é chefe do nosso departamento de biblioteconomia atualmente, toca também a revista do curso, que você conhece já, né? Também é B2, essa revista. Ela começou como B5, como todas as revistas, mas agora ela já atingiu esse extrato de B2, e é uma revista muito importante também, Conhecimento em Ação. Ela está online, mas ela é semestral, entendeu? Quer dizer, 2 por ano. Então, o trabalho. Eles usam o JCR. Então, muito bom. O trabalho deles é fantástico. Bom, Clara, mas mudando aqui, isso eu achei que realmente uma coordenadora do Centro Cultural, diretora, não sei como é que chama, reconhecer que o bibliotecário tem que estar envolvido em uma revista da instituição, eu acho isso muito importante para a nossa profissão. De fato. De fato, eu percebi, assim, o diferencial realmente... O meu colega, que não tem experiência, né, tem muita dificuldade. Ele me pergunta coisas que, para mim, é meio que óbvio, mas para ele não é. E aí eu vejo a necessidade do bibliotecário no processo de editoração de revista. Sim, com certeza. E aí eu te pergunto, quais são os seus projetos futuros? Quer ir para um doutorado? Ou ainda está cedo? Eu estou rindo de nervoso. Você gosta muito de fazer concurso. Concurso é contigo mesmo. E sei também que você já trabalhou, já tinha um curso, né, para preparação para concurso. E o que é que você pretende no futuro? Então, essa pergunta se torna muito filosófica no momento atual, né, da pandemia. Porque eu tinha vários projetos, vários planos para o ano de 2020 que o coronavírus chegou, eu falei, eu vou ali não. Não vai não. Não vai não. Estou aqui desde março, sem sair na rua, entendeu?
Porque, graças a Deus, eu moro num bairro que dá para a gente fazer pedido por delivery. Então, é delivery de hortifruti, é delivery de mercado, é delivery de tudo. E eu não saio na rua desde março. Moral da história. Como é que fica? Quais são os planos? Eu acho que eu aprendi, no atual momento, não fazer plano a longo prazo. Porque pode ser que nada disso se concretize. Tem coisas que eu gostaria de fazer, entendeu? Tem coisas que eu não gostaria de fazer, inclusive a questão do doutorado. O doutorado está que nem aquelas tia da hora do almoço, né? Que você chega para comer lá e os namoradinhos! Aí eu terminei de fazer o mestrado, o povo, e o doutorado? Aí eu, calma, minha gente, eu ainda nem consegui ficar boa ainda das comorbidades que eu adquiri durante o mestrado. Eu ainda não estou em ponto de equilíbrio, porque o mestrado foi uma coisa muito boa para mim e, ao mesmo tempo, desafiadora, para não dizer difícil, né? Não dizer cheio de... Por quê? Porque requer dedicação. Eu sou uma pessoa extremamente dedicada, então eu tenho um problema sério que é ser perfeccionista. E o perfeccionista, ele fica rodando, até conseguir fazer alguma coisa, de tanto que fica batendo ali naquilo. Então, durante o mestrado, eu tive que organizar a mente, porque foi exatamente no período que eu perdi a minha colega, né? Digo perdi porque ela se aposentou, e eu fiquei só na administração da biblioteca. Tem sido desafiador, mas foi muito mais desafiador quando eu tinha uma dissertação para entregar, para escrever. E, assim, não desejo para ninguém o que eu passei. Então, eu decidi que eu só iria buscar muito mais quando eu pudesse fazer isso. Porque eu senti como se eu estivesse tentando abarcar o mundo com as pernas. Fazer o que eu faço hoje no meu local de trabalho e fazer um mestrado. Tem gente que não sente assim, acha que pode, né? Tipo, acha não, pode. É questão de característica de cada ser humano. Dançar, sambar, chupar cana, tudo isso em cima da corda bamba fazendo malabarismo. Eu não sou assim. Tem gente que é assim, né? Ai, mas fulano faz curso de teatro, gastronomia, faculdade, tem 3 filhos, trabalha, olha, faz curso de inglês, alemão, francês, tá fazendo um pós-doc. Aí eu, parabéns! Essa pessoa não sou eu. Essa pessoa definitivamente não sou eu. Eu só consigo trabalhar por grandes projetos, digamos assim. Qual é o meu grande projeto hoje? Eu quero ser mestre. Só que eu tinha um trabalho. E o trabalho tinha que ser feito. Não tinha essa de, então, gente, hoje eu não estou afim de trabalhar, tá bom? Hoje eu não vou trabalhar, não me espere no trabalho. Se eu tivesse essa opção, óbvio que eu tiraria de letra. Eu acho que ninguém tem essa opção, na verdade, quando trabalha e faz mestrado. Porque a gente tem que estar lá. E se eu tenho que me dedicar a alguma coisa, eu quero me dedicar integralmente, mas não foi possível. Não quer dizer que o trabalho foi mal feito, nenhum nem outro. Mas quer dizer que eu me anulei como pessoa, como ser humano, para conseguir dar conta de 2 coisas tão grandes, que é o meu trabalho e era, na época, o mestrado. Então, só eu e minha mãe que convivem comigo, e talvez o Eduardo, saibam o tamanho do problema que eu tinha na época, entendeu? De conciliar isso tudo. Às vezes que a gente acha que é só glamour a vida, mas não é, né? Eu já falei de chorar mais umas 3 vezes aqui, vou falar mais umas 3. Então, tem horas que você não tem muito o que fazer. Então, biblioteconomia não é só glamour, né? Biblioteconomia não é só fazer maquiagem e vir dar entrevista. Não é só isso. Biblioteconomia é sangue, suor e sofrimento, muitas vezes. E essa questão de conseguir conciliar foi muito, muito desafiador. Por isso, não pretendo fazer tão cedo o doutorado. Quem sabe qual o dia que vai ser. Amanhã eu posso acordar e dizer que eu vou fazer, mas eu sou do tipo que assim, nunca diga nunca. Pode ser que amanhã qualquer coisa aconteça, inclusive nada, né? É o que diz. Inclusive nada.
Às vezes, inclusive, nada pode acontecer. Mas eu não vou te dizer, vou fazer, estou pensando daqui a um ano fazer doutorado. Não estou. Não estou. Concurso também, acho que não. Acho que, como eu falei, fazer concurso é deixar um pouco de viver. Não tem como você não se dedicar, não tem como você não abrir mão de alguma coisa para se preparar para um concurso. Então, eu não sei se eu estou disposta a abrir mão, depois de tudo que eu já abri mão, durante todo esse tempo, para poder fazer o concurso no qual eu estou hoje, para fazer outros, até para preparar outras pessoas. Na época dos cursos, para mim, era muito difícil, assim. É uma coisa que, inclusive, eu abandonei por conta disso. Eu ficava sempre entre dar o melhor para que a pessoa conseguisse, tivesse bons resultados. Graças a Deus, algumas pessoas, né, tiveram ótimos resultados. Eu me sinto muito feliz de ter contribuído com elas. Só que era muito difícil para mim também, né? Ter que abrir mão de um fim de semana para preparar um material. Você não poder viajar porque você tem que dar um curso. E assim é a vida com tudo. Então, se tem uma coisa hoje que eu não posso abrir mão, é o meu trabalho. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que fazer meu trabalho da melhor maneira possível. Até porque, como eu falei, não importa se eu não gosto de administrar, de gerir, se eu gosto de ficar na catalogação, não importa. Eu tenho que fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Eu sou servidora pública, eu sou paga com dinheiro público, então eu tenho que fazer por onde merecer o salário que eu recebo. Então eu não posso fazer meu trabalho de qualquer jeito. Então, exatamente um dos desafios, né, na época era essa conciliação, porque tinha coisa demandando, né, no trabalho e eu não podia dizer, não, gente, eu não posso trabalhar agora, eu vou o meu mestrado, eu vou resolver. Então, assim, diante disso, a questão do doutorado é descartada de início. Eu não sei mais para frente, eu não sei, realmente, concurso também, talvez, não sei, teria que ser algo que realmente dissesse, não, eu não posso ser feliz se eu não for para essa instituição, mas acaba que na área da gente existem algumas poucas e boas oportunidades que a gente segura ou não e tenta sair ou não, mas eu acho que estou relativamente satisfeita com o que eu consegui. E com certeza. E onde você está é a cereja do bolo, né? Como se diz. É uma instituição muito boa. Essa área da justiça é um dos melhores empregos aqui para bibliotecário, eu considero. O único que podemos dizer melhor seria em Brasília, né? Biblioteconomia. Bom. Mas assim... Mas falando na nossa biblioteconomia, na sociedade da informação, então, qual sua concepção do papel da biblioteconomia para a sociedade contemporânea? Eu acho que o papel do bibliotecário ele é o mesmo, entre aspas, o mesmo por quê? Desde quando ele foi criado, entre aspas, desde quando ele surgiu, porque a gente sempre teve mudanças de paradigma e tudo mais, aquela coisa toda que a gente aprende. Porém, o bibliotecário sempre teve um papel muito de algumas vezes guardião do conhecimento, algumas vezes, né, hoje, no paradigma, digamos assim, atual, de disseminar a informação, de facilitar, de ser um mediador, não um mediador, mas um facilitador. Eu acredito que as pessoas elas podem encontrar, hoje com a internet, elas podem encontrar informação da maneira que elas, né? É só abrir o computador, abrir o Google, pronto, achou a informação. Tá, mas e a qualidade da informação que ele está recebendo ali? Então, independentemente dessa mudança de paradigma, o bibliotecário ele tem o papel de organizador da informação, o papel de facilitador da informação, é um papel
social muito importante, principalmente no que diz respeito ao incentivo à cultura, né? A formação do ser humano em si como um ser pensante, digamos assim. Porque ele tem dois bibliotecários que eu acho assim, particularmente muito cruciais na caminhada de uma pessoa que está em formação. Primeiro, o bibliotecário de escola, que são, eu digo sempre, são heróis da biblioteconomia, porque nem sempre eles trabalham em condições ideais, né? E estão ali para formar novos leitores, novos seres pensantes, novas pessoas que amanhã vão ser profissionais. Então, ele é, para mim, um dos mais importantes bibliotecários que a gente tem, porque ele acaba sendo um pouco professor, né? E quantos professores não viraram bibliotecários? Porque descobriram que eram um a mais ali para ele profissionalmente. Eu conheço muita gente que era da área de português e foi fazer biblioteconomia, né? Era da língua portuguesa e foi fazer biblioteconomia, era da área, sei lá, de matemática e virou bibliotecário, né? Ranganata, por exemplo. E desde sempre isso acontece, não só em termos de biblioteca escolar, como outras bibliotecas. Mas, enfim, falando do bibliotecário especificamente escolar, ele tem esse perfil muito de alicerce, porque se você estuda se você estuda numa biblioteca, que você tem a bibliotecária, que eu falei, né, a velha de coque mal-humorada, vai todo mundo achar que o bibliotecário é daquele jeito, e pior, não vai gostar de ler, não vai gostar de estar em contato com os livros, porque se na sua cabeça existe uma ligação entre mau humor, sofrimento e biblioteca durante a sua infância, você cresce da maneira que muita gente cresceu aí. Eu lembro na época da graduação de muita gente falando que na biblioteca, que na escola que estudava não tinha nem biblioteca, ou que tinha uma salinha só, uma professora, né, que ninguém queria em sala de aula, colocava-se ali no canto e dizia, não, toma conta da biblioteca, que é um lugar, é um depósito qualquer, e ali aquela pessoa cresceu tendo aquele referencial. E que bom que quando chegou na graduação e decidiu fazer biblioteconomia, viu que aquilo não deveria ser o padrão, né? Mas, enfim, esse profissional bibliotecário da escola, né, o bibliotecário escolar, ele é essencial para ter impacto na sociedade, né, assim, para causar impacto. E, para mim também, o bibliotecário de biblioteca pública, porque ele está ali, e eu vejo isso até, né, apesar de eu trabalhar numa instituição de cultura, tem a questão da especialização em arte e tudo mais, só que é uma biblioteca pública. E muita gente procura biblioteca pública para estudar, porque não tem uma outra biblioteca onde estuda. E acaba que ali é onde ele tem o contato com a questão mesmo do conhecimento, né, e da cultura, por assim dizer. Então, para mim, o papel do bibliotecário na sociedade é exatamente esse, de formar profissionais melhores, pessoas melhores, porque quando você tem acesso ao universo, né, que uma biblioteca guarda, você abre a sua mente de uma forma muito, muito, assim, muito boa, porque eu acho que quanto mais a gente ignora, mais a gente tende a não ser um ser humano completo, né? Muitas vezes acontecem questões de, sei lá, N questões, por exemplo, questões de discriminação. Ela só ocorre por falta de formação, por falta de acesso à cultura, à educação, por aí. Não, enfim, isso é até uma questão bastante polêmica, mas eu acredito que com a ajuda de um bibliotecário, se você tem mais acesso à cultura, à informação, ao conhecimento, você se torna uma pessoa melhor, mais livre de preconceito, mais livre de qualquer coisa que possa causar um mal-estar na sociedade, de uma forma geral. Né? Ter conhecimento é se tornar um ser humano melhor e um profissional melhor, que também a biblioteconomia ajuda não só a questão do ser humano, quanto a questão do profissional que alguém vai ser amanhã. Não é só corrigir a BNT do trabalho científico,
Não é só corrigir, né? É só corrigir a normalização, né? Não a BNT. Aliás, o pessoal diz que odeia a BNT, mas na verdade nem é, coitada. A culpa é nossa mesmo, que é do, do Comitê de Documentação. Mas, enfim, não é só isso que o bibliotecário fala. A gente pensa que é só isso, mas não é. Eu acho que é isso. É. Então, eu gostaria, Clara, que você falasse um pouco como você entrou no semestre seguinte de que começou o curso. Uhum. E eu queria que você falasse um pouco de como você viu o CBG na época que você entrou. Você que entrou 6 meses depois da primeira turma, que a primeira turma entrou em julho, e você em julho de 2006, e você entrou em março de 2007. Então, eu fiquei nostálgica conversando com você, e eu queria que você falasse um pouco como era esse CBG nas primeiras experiências nossas também, como professores. Ai, eu não posso falar dessa parte que eu começo a me emocionar. O curso de biblioteconomia, quando eu entrei, tinha até colegas que não gostavam disso, mas eu particularmente... não que eu seja a rainha de acreditar em signo, mas eu vou ser sincera que, como canceriana, eu adorava o fato do curso de biblioteconomia do início ser como uma família, né? Que a gente tinha muita felicidade de frequentar. Algumas pessoas não aproveitaram dessa forma a maneira como o curso era tocado, mas para mim foi um diferencial muito grande. Ser acolhida no CBG, né? Como a segunda família. Para mim, ela era o lugar que eu ia. Chegava lá, sei lá, antes de 1h da tarde, às vezes, porque teve uma época que eu fazia estágio dentro do próprio campus, e eu ia até, muitas vezes tinha trabalho, professor, algo do tipo, e eu saía de lá 8, 9 horas da noite. Então, eu passava mais tempo com o pessoal do CBG do que com a minha família em casa, né? Com a minha mãe. Então, para mim, quando eu penso no CBG de 2007, eu lembro disso, das vezes que eu, da sala de aula, tinha que, né, fazer um lanche por ali mesmo e encontrava com a professora Marisa, às vezes, né, para algum trabalho na disciplina. Você, que eu fui monitora, às vezes a gente ficou até 9 horas da noite fazendo coisas que eram da disciplina, ou tirando dúvida, ou fazendo trabalho, mas sempre com aquela sensação de que você não estava... A gente nunca teve aquela sensação de que estava na faculdade. Não era só ir para a faculdade, era frequentar uma segunda família, né? E isso foi, para mim, como eu canceriana, como uma pessoa muito família, foi algo muito importante, é algo que eu me lembro com muito carinho. E a professora Marisa também, que era do signo de Câncer, era uma pessoa que sabia acolher como mãe, sabia dar bronca como mãe, inclusive. Ela não deixava o jeito mãe dela para casa, não. Ela levava isso para a biblioteconomia no início da graduação da gente, na época do CBG 2007. Né? A turma 2007 era uma turma bastante querida dos professores, de uma forma geral. Quer dizer, diga-me você, diga-me você, que a gente se divertia muito, aprendia e se divertia muito, né? Não era programa da Eliana, né? Que a gente aprendia e se divertia, mas a biblioteconomia do início do curso era muito divertido, era um lugar de sofrimento também, que afinal de contas nós éramos da área de humanidades, entre aspas, nas ciências sociais aplicadas da UFRJ. Então, não era fácil tirar de letra a aula de finanças, não era fácil tirar de letra as aulas de introdução à economia, não era fácil a contabilidade,
Esses eram os momentos que a gente realmente dizia, meu Deus, bibliotecário fazendo conta realmente é uma coisa peculiar. Era uma coisa bastante desafiadora. Era o maior desafio do início do curso, inclusive. Era conciliar aquilo que a gente pensa que o bibliotecário faz e quando vai ver, principalmente na UFRJ, né, que a gente tem esse perfil mais de administrador, aí quando você chega, você pensa, eita, e eu pensei que eu ia ler, né? Que eu brinco sempre. Você acha que eu fiz 4 anos de faculdade para ficar lendo na biblioteca? Não foi, não. Mas eu pensei que era. Pensei. Brincadeira. Mas eu, assim, lembro só da família que era o curso de biblioteconomia no início. Hoje é uma coisa enorme. É como... Eram poucos professores ainda, poucos né? professores, poucos alunos, né? Nós éramos no total, sei lá, 40, 50, porque muita gente decidia sair, algumas pessoas vinham, mas nunca saíam. Então, realmente era uma pequena família. CBG 2007 e 2006 também, no início, né? E logo vieram as outras turmas, mas, enfim, até muito pouco tempo, até pouco tempo, o CBG ainda era, né, pequeno. Hoje, depois de 10 anos que eu me formei, entendeu? Já não conheço mais quase ninguém. Curso no fundão, Exatamente. no fundão, que é muito bom também, entendeu? É o mesmo curso. Então, já não conheço mais ninguém. Eu acho que já somos realmente bem institucionalizados, graças a Deus. Então, Clarinha, foi um prazer te ouvir, entendeu? Agradecemos a sua participação no Por Onde Você Anda e peço que disponibilize seu endereço para quem nos assiste e queira dirigir algumas perguntas. Então, endereço de e-mail provavelmente vai aparecer, né, em algum lugar, mas Clara. Bom, posso dar o profissional e o pessoal, não sei qual será mais, mas eu vou dar o profissional. Mas então, é Clara com K, tô bem blogueira, né? Clara com K, arroba TRF2, T de tribunal, R de regional, federal, TRF2, justiça.br. É isso. Então, mas obrigada, muito obrigada Clarinha. a você. Foi um prazer enorme, viu? Então, enorme prazer falar com você. Ah, que bom. Então, obrigada a todos pela atenção e, nesse momento, encerramos nossa transmissão. Até o próximo Por Onde Você Anda.